A igreja diz: bem-vindo a cada um de vós esta noite em nome de Jesus. Que o Senhor nos reavive, que te reavive. Coloque alguma coisa dentro de ti, para que subas toda a montanha em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelos teus servos, nossos líderes. Obrigado pelo desenvolvimento de líderes esta noite. Oramos, Senhor, que eleva a cada um esta noite em nome de Jesus. Mova-nos para frente. Cada irmão, cada irmã, para que cresçamos no Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos porque sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Olhamos a Tiago 5, verso 14 e 15. Tiago 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. No verso 14, fala dos líderes da igreja, os anciãos da igreja. É no que nos concentramos esta noite. Estamos aqui como líderes, e a Bíblia, nesta passagem, refere-nos a nós como presbíteros. Somos presbíteros na igreja, presbíteros da igreja. A razão por que viemos juntos é para que saibamos a nossa responsabilidade. Não que saibamos apenas, para que sejamos equipados para funcionar como presbíteros na igreja do Deus vivo. Daí que esta noite estamos a olhar a palavra de Deus, equipando presbíteros da igreja, equipando, treinando e dando energia, ajudando líderes da igreja para ministério efetivo. A palavra presbítero é achado também em 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto. Refere à igreja, qualquer igreja local, fala dos presbíteros. Diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, pregador, presbítero, evangelista na igreja, presbítero, pastor, o professor da palavra, presbítero. Diz: eu também sou e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. O que tem a fazer os presbíteros? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai a igreja que está entre vós. Titos, capítulo 1. Em Titos, capítulo 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tinha que apontar, ordenar, estabelecer presbíteros no plural em todas as cidades, como já te mandei. No verso 6, aquele que dá as qualificações espirituais dos presbíteros. E no verso 9, o que tem a fazer? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar. É a responsabilidade do presbítero para admoestar com a sã doutrina, como para
convencer os contradizentes. Ao olharmos esta noite o Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, estamos a falar de equipando presbíteros da igreja para o ministério efetivo. Eu oro que o Senhor equipe a cada irmão, cada irmã em nome de Jesus. Voltemos para Tiago capítulo 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses presbíteros devem orar sobre ele, ungindo-o com óleo muito simples, com emblema do Espírito Santo, em nome do Senhor. E tudo quanto pedimos em nome do Senhor, Ele o fará em nome de Jesus. 3 coisas estamos a usar esta noite. Número 1, cura total, através dos presbíteros confiados na congregação. Cura total, através de presbíteros dignos na congregação. Ponto número 2, a história de ensinar os presbíteros na igreja. De onde é que começou? Ordenando presbíteros na igreja, colocando presbíteros em cada igreja e dando-lhes responsabilidade. De onde é que começou? Como é que continuou? E como é que veio até Tiago, tal como o primeiro de Pedro, a história de ensinar presbíteros na igreja. Ponto número 3, a hesitação dos presbíteros tímidos no campo. Veja o que o Senhor nos chamou a fazer. Diz, os presbíteros devem orar pelos doentes. Por que os presbíteros fazem isso? Os líderes devem ensinar de uma forma efetiva. Por quê? É que esses obreiros fazem porque alguns deles são tímidos, são medrosos. O que o Senhor lhes chamou a fazer, não se dão a fazer. Você será dado energia pela palavra de Deus em nome de Jesus. Não haverá hesitação no teu ministério. E não haverá faltas, não há tremor, não há timidez no teu ministério em nome de Jesus. Número 1, cura total, através de presbíteros dignos na congregação. Voltemos a Levíticos 4 e vermos de onde vêm os presbíteros na congregação. Levíticos 4, 14. Fala da congregação que fez errado, não sabia. Como resultado, quando eventualmente souber, os anciãos tiveram parte no seu perdão e na purgação. Levíticos 4, 14. E o pecado em que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará. Significa que a oferta diante de toda a congregação. Verso 15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Veja o trabalho dos anciãos na Assembleia dos Crentes. O problema aconteceu, como resultado, os anciãos tinham que serem parte da solução. Tu serás a parte da solução. Não és parte do problema, mas és parte da solução. Se há um pecado, o ancião da congregação trará a solução. Se há doença, o ancião da congregação vai trazer a solução. Se há aflição, se há uma derrota, se há problema em qualquer canto, no meio daquela congregação, o ancião da mesma congregação vai trazer a solução. Falando de doenças, os anciãos da congregação, em Gênesis
não havia uma congregação real, mas mesmo assim haviam pessoas que tinham que ficar no lugar dos anciãos. Significa que os anciãos são pessoas tão altas no meio das pessoas que têm problemas, estavam próximas de Deus, porque estão próximos de Deus, agiram como anciãos e o Senhor ouviu suas orações. Quero que tu sublinhes no ponto número 1, ancião que é confiado. E se somos confiados, as pessoas têm confidência em nós e nos confiam e sabem que Deus nos apontou, e nessa base, quando tem desafios ou quando tem problemas, não estão à procura além da congregação, não estão à procura muito longe em qualquer canto para ter os seus problemas resolvidos. Os anciãos daquela congregação, nos quais temos a confiança, porque Deus lhes colocou lá, vão trazer a cura e livramento, e o reavivamento de milagres vão começar em todas as nossas congregações em nome de Jesus. Olha, Gênesis capítulo 27. Agora, pois, restitua a mulher ao seu marido, porque profeta é o que Deus disse, e rogará por ti. Sempre que tu vês no Novo Testamento, alguns foram dados como pastores, professores, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é referido também como anciãos no Novo Testamento. E Deus disse, ele é um profeta, e ele rogará por ti para que vivas. É o que Deus disse. Isso trouxe a convicção no coração de Abimeleque de que Absalão, qualquer coisa que sabemos dele, qualquer que fez que não devia ter feito, tudo quanto pensei que não podia ter feito, me puxei a isso. Agora o problema está aqui. Deus disse, há um profeta, não que ele é um profeta, e Deus disse, vá a ele, orará por ti, e tu ficarás curado. É o que nos faz sermos confiados, porque o Senhor te colocou aí como ancião, e o Senhor disse, se há alguém doente entre vós no meio da congregação, que chame o presbítero. É o que nos traz a confiança de que o poder foi depositado nesses anciãos, e quando eles oram, a oração da fé salvará o doente. Olha o verso 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque. Abraão orou como ancião, ele orou como profeta, de que Deus Todo-Poderoso tinha dito a este homem que ele era o profeta. E o Senhor respondeu. Todos que estamos aqui no desenvolvimento da liderança, nesta reunião, somos anciãos que viemos de várias igrejas, e o Senhor disse, se há alguém que tem um desafio, algum problema, na igreja local, deves nos chamar, e quando orarmos, Deus nos deu a certeza, Ele responderá. Quando tu orares, onde que estás? Deus vai responder. Há algum doente, alguma doença, algum problema nesses lugares de onde que tu vens, dou graças a Deus agora, porque Deus te apontou. E é te referido como ancião, tu és referido pelo povo quando tem problema, és digno. Eles vão trazer o problema, serão curados. Êxodos 15, 26. Diz, e se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e observar o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, diz ele, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que faz o quê? Que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Nós, anciãos, não somos os curadores, Ele é quem cura. Mas Ele direcionou os membros a nós. Há um canal, eles vêm ao canal, o seu poder por nós. Então, quando as pessoas vêm, está um doente no meio da congregação, ali estás tu como o presbítero, e tu obedeces à palavra de Deus,
e quando tu obedeceres e o que tu foste dito, você obedece e tu oras. Irás olhar a palavra de que quando alguém está doente te chamar e vieram a ti e tu fazes agora a tua parte, haverá cura naquela congregação. Estamos a olhar a Salmos 105, 37. A palavra importante é a confiança. Deus nos confiou e nos colocou na congregação como anciãos. Nossos membros estão olhando a nós e nos respeitam e nos honram, e quando têm algum problema não pensam quem és tu como pessoa. Eles sabem que Deus te colocou aí como ancião. Quando tu orares, eles sabem que você é digno, Deus responderá. Estamos a olhar Salmos 105, 37. No verso 37, mas a eles os fez sair com prata e ouro. Lembra-te que é Moisés que era o intermediário entre os filhos de Israel e Deus. E quando Deus quis que tivesse ouro e prata, disse a Moisés. E Moisés disse a eles. Eles fizeram exatamente o que o ancião, o que Moisés lhes disse, e por causa aquele bom relacionamento, de tudo quanto deviam pensar, os egípcios não podiam escutar, os egípcios não podiam responder. Não pensa nisso. O ancião, apontado por Deus no meio da congregação dos israelitas, disse: Deus disse-me para vos dizer que devem pedir aos egípcios todos os benefícios que têm estado com eles, não vos pagaram, agora vão vos pagar. E as pessoas fizeram. E diz, não houve um só enfermo no meio daquele. Então, quando tu confiares o líder, quando tu confiares o presbítero, e tu sabes que Deus lhe colocou ali, e Deus colocou a palavra na boca dele, e fazeres o que te diz para fazer, estará bem. E tu estás bem. Estarás forte e és forte. Não vais permanecer enfermo em nome de Jesus. Olha para Mateus, capítulo 10. Estou lendo o verso 1. Mateus 10, verso 1. Nos diz no verso 1 do capítulo 10 de Mateus, falando dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Estamos a falar dos 12 discípulos. O Senhor, Ele mesmo, agora refere a eles como anciãos e lhes enviou e os deu autoridade, lhes deu poder sobre todo tipo de doença e enfermidade. Sabes por quê? Pessoas que estavam doentes, quando iam, eles não viram, quando tiveram poder. E as pessoas que vão orar a favor não viram a transmissão daquele poder em sua vida. Mas Jesus Cristo transmitiu o poder a ele e fez somente em falar. Deu-lhes injeção, nem lhes colocou a mão, somente lhes deu. Ele disse: eu vos dou. Eu vos envio a confiança entre Cristo e esses apóstolos. Ele disse: nós podemos fazer, e assim podemos. Nos envia também para irmos fazer, e assim fazemos. É a mesma coisa. Tu és o presbítero, estás a aprender agora que se alguém está doente, que o doente deve vir a ti, no vez de dizer: eu não posso, não diga mais isso. Confia no Senhor. O Senhor disse: tens que vir a mim. E quando tu vires a mim e orares a oração da fé, serão curados. Aquela confiança digna, tu confias no Senhor que te apontou. As pessoas na congregação, eles confiam no Senhor e confiam em ti. Confiam a ti de que tu és o apontado,
para ministrar às suas necessidades sempre que estão lá. Aquela confiança vai produzir a cura e milagres em nome de Jesus. Verso 7 diz: e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Lhes disse: não podeis dizer o que não podiam. Ele disse: dou-vos o poder. Não podiam sentir nenhuma sensação disso, não podiam sentir tão grande, tão alto, tão inspiração, mas eu vos dei. Não é pelo sentimento. Você não sente no teu cérebro, mas o cérebro está lá. Você não sente os seus lombos, mas estão lá. Você não tem nenhum sentimento. Eu estou a ver se os meus rins estão lá, se tudo está lá. Você não sente. Ele lhes deu. E da mesma forma, como te apontou como presbítero, te dá o poder, diz: curai os doentes, limpai os leprosos, levantai os mudos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dai. Será que eu recebi? Alguém aí, tens tu recebido? Serás capaz de dar em nome de Jesus. Lucas, capítulo 10. Em Lucas, capítulo 10, estou a ler o verso 1 e 2. Lucas, capítulo 10, verso 1 e 2. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. Não se preocupa o título. O Senhor apontou outros 70. Tinha apontado 12. Mais tarde, o que lemos em Mateus, mas é recordado em Mateus, em Lucas 9. Agora no capítulo 10, outro apontando de presbítero. Destes agora eram 70. E mandou-os diante da sua face de 12 em 12 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Lhes enviou para 35 lugares no mesmo tempo e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ele enviou os 12, eram os presbíteros, enviou os 70, eram os presbíteros e para que envie mais no meio daqueles 70, para que cada um que é enviado com autoridade. Precisa de ter essa confiança. Ele me enviou, porque ele me enviou e disse: isto é o que tenho que fazer. É essa confiança em sua palavra, no apontamento que irá fazer. No verso 13: idem, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Nos diz, no verso 6, no verso 9, aliás, no verso 9: e curai os enfermos que nela houver. Não qualificou o nome de doenças, disse: curai os enfermos que nela houver. Alguns podem ter doenças de longo tempo, alguns acabam ficando doentes recentemente e curai. Alguns têm um tipo de enfermidades destrutivas, curai. Alguns têm o que é chamado doença incurável, curai a eles. Ele não especificou, somente disse: eu vos envio. Não envio pessoas que vão ter falha. Vos envio e você terá sucesso. Ele te envia, tu terás sucesso em nome de Jesus. Curai os enfermos que nela houver e lhes disse o que dizerem: é chegado a vós o reino de Deus. O poder do reino veio a vós. Foram, assim como nós iremos. Tiveram sucesso, como nós teremos sucesso. Não falharam, como tu não vais falhar. Tu deves fazer o que ele disse. A palavra é baseada na confiança. Você confia nele. Não é que a tua agenda. Você é homem ou mulher, isso não é o ponto. Não é o teu conhecimento. Você tem isto, mas aquilo. Esse não é o ponto. O ponto é este: ele te enviou.
uma vez que te apontou e disse ao povo: se há um doente, há um desafio, se há alguém doente entre a congregação, chame o presbítero da igreja e colocará a mão sobre ele e o curará. E a oração da fé salvará o doente. Veja o testemunho no verso 17. E voltaram os 70, me digam com alegria: no teu ministério haverá alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi essa... Espera. Eles não viram isso. Não viram Satanás a cair na terra. Eles não viram Satanás paralisado. Eles não viram Satanás impotente. Uma vez que lhes enviou e lhes deu autoridade, então até os poderes no ar caíram por causa dele. Assim que te enviei, todas as entraves que alguém pode estar a pensar, as entraves já saíram. Você não pode ver nem sentir, mas Jesus disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Não te deu fraqueza. Eis que vos dou poder. Não te dá a timidez ou medo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força, e sobre toda a força, porque ele te envia, e porque és um presbítero, porque ele te deu alguma coisa a fazer que deve ser feito, e porque não deu aquele apontamento a qualquer outro. Tu és o presbítero na tua congregação. Tu és a pessoa que deves orar por eles e serem curados. Por causa disso, te dá uma proteção especial. Então dizem: estás protegido de todo o poder do inimigo. Maus poderes não vão te tocar. Pessoas que são destrutivas não podem alcançar a tua vida. És uma pessoa especial por causa do teu apontamento. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrais, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estarem vossos nomes escritos nos céus. E o diabo não pode ir lá tocar aquele nome. O Satanás não pode ir lá remover aquele nome. Te deu uma responsabilidade e te deu os recursos para levar a responsabilidade para frente. Tiago, capítulo 5, estou lendo o verso 16. Está a falar do meio da congregação. Diz: confessai vossas culpas. Quando há um pecado que aconteceu descuidadosamente, diz: confessai. Eu não podia ter ido naquela direção, mas fui. Veja o que aconteceu para mim, ok, está bom. Confessai uns para os outros, e depois disso orai um para o outro, para que sareis. Vejo que isto vem, alguém será curado. Assim que estás pensando, eu esperava outra pessoa, eu presbítero na congregação. Então diz: a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. E a igreja diga amém. Ponto número 2 agora. O ponto número 2: a história de ensinar os presbíteros na igreja. Ao falarmos da igreja, estamos a falar dos presbíteros. De onde é que isso começou? Vamos primeiramente olhar 1 de Pedro, capítulo 5, e entendamos: há presbíteros na igreja, há membros na igreja, há ministros na igreja, há convertidos na igreja, há presbíteros na igreja. Não podemos colocar um para o outro. Vamos ver 1 de Pedro 5, 1.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, aconselho eu, comando, instruo, que sou também presbítero com eles. Eu sou apóstolo, mas também presbítero, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Esses anciãos que devem o fazer, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé para se salvar vem pelo ouvir, a fé para ser perdoados vem pelo ouvir, a fé da liberdade vem pelo ouvir, a fé para a liberdade total. Diz, alguém está a trabalhar ali, alguém está a trabalhar ali. Tu vais ensinar e lhes alimentar, lhes dará a palavra de Deus, e a palavra de Deus que traz a luz vai tirar toda a superstição, todas as tradições, todas as crenças errônicas, e lhes apacenta com a palavra de Deus que traz fé a ele. A fé que vence, a fé que lhes faz ter domínio sobre os desafios da vida. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas significa que quando tu fizeres, não faça como alguém está a puxar para fazer, ele está a puxar o ministério para ti. O gozo do privilégio, o gozo da pregação, goza de fato de que o Senhor te levantou para ser uma bênção para o povo, não pela força, mas voluntariamente, não por domínio sobre a herança de Deus, porque estamos a procurar de dinheiro ou de ganho material, só o gozo de ser alguém que ajuda a outra pessoa, o gozo de assistir alguém ou levantar, dizem, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele vai te recompensar em nome de Jesus. A história de ensinar os presbíteros na igreja. De onde é que começou? De onde é que começou? Números, capítulo 11. Em Números 11, estou lendo o verso 16. Números, capítulo 11. Estamos a ler o verso 16. Diz no verso 16, em Números 11: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens, olha para isto, dos anciãos de Israel. Ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo. Estão acima do povo no conhecimento, do entendimento, estão acima do povo pelo amor, estão acima do povo pela consagração. Esses são oficiais, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Moisés, você é o chefe dos anciãos na congregação dos filhos de Israel, mas traga outros, traga que são anciãos também, e estarão contigo. Verso 17: Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, os desafios do povo, as pressões do povo, as adversidades do povo, as queixas do povo. Levarão o cargo do povo para... É de onde começou, era o propósito, que o Moisés estava lá, não podia levar, não podia tocar toda a vida, não podia resolver todos os problemas. Escolhe outras pessoas. Eu não posso fazer tudo sozinho com essas milhares de pessoas. Por isso que Deus disse: traga anciãos, e colocarei o mesmo Espírito, o Espírito Santo que está em ti, colocarei sobre eles, e levarão o cargo do povo. Presbíteros são carregadores de fardos,
se alguém está doente, se alguém está sem emprego, se alguém tem problemas dos filhos, alguém tem desafios que não pode suportar sozinho. É por isso que os anciãos da congregação, os anciãos da igreja, é por isso que estão lá, é que devem levar o cargo. Tudo não pode ser deixado para Moisés, tudo não pode ser deixado para o pastor principal, tudo não pode ser deixado para um homem só, mas os anciãos levarão o cargo do povo. Êxodo 19, 7. Êxodo 19, 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo. Os anciãos estão sempre prontos para levar o fardo com a liderança. A qualquer momento que são chamados, há um problema ali, vamos e resolvamos. Há um desafio ali, vamos e resolvamos. E há uma outra crise lá, vamos colocar tudo em ordem. Há um fogo a arder ali, vamos nos levantar. Diz, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Todas as palavras que foram dadas a Moisés, agora deu a estes anciãos. E estes anciãos tinham que um por um para a sua congregação local de várias tribos e dizer ao povo, verso 8, então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos. Os anciãos motivaram a eles, lhes mobilizaram para a obediência e também para as bênçãos do Senhor. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Viemos a Deuteronômio 32, de onde que começaram os anciãos na igreja. Começou no Antigo Testamento e tinha que levar o cargo com o líder principal. Deuteronômio 32, 7. Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atentai para os anos de muitas gerações, pergunta ao teu pai. Lembra-te, nem sabemos o que tinha acontecido, somente vem me perguntar ao teu pai, e ele te informará. Pergunte aos anciãos, eles te dirão. Os anciãos sabem mais da história da igreja, mais do que os membros simples. Os anciãos sabem mais das grandes maravilhas do Senhor no meio do povo de Deus, mais do que todos os membros. Então, os membros, se tiverem alguma pergunta, se os membros tiverem algum desafio, eu tenho cooperação aqui. Será que Deus faz isto? Será que Deus fez isto no passado? Será capaz de trazer o meu problema? Ainda é capaz de tirar o jugo na minha vida? Perguntai aos anciãos, ele te dirá, ele te informará. Assim, quando lhe informaremos, a fé virá e irão crescer e o problema está prontamente resolvido em nome de Jesus. Josué 24, 31. Josué 24, 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda vieram muito depois de Josué. Esses anciãos carregaram o fardo junto com Josué ainda vivo. Alguns eram ainda pequenos no tempo de Josué. E esses anciãos foram influenciados por Josué e foram instruídos por Josué, foram inspirados por Josué, foram levantados por Josué e guardaram o que foram ditos e receberam o treinamento, guardaram o treinamento que depois da partida de Josué, então a congregação olhou para aqueles anciãos e por todos os dias daqueles anciãos que foram depois de Josué, eles ficaram firmes e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Viemos agora, depois de Josué, temos
todos os livros, como Neemias, Esdra, Esther, Job, Salmos, Provérbios e tudo, até Malaquias. Será que as coisas mudaram? Que os anciãos esqueceram o que tinham que ensinar? Os anciãos esqueceram o que tinham que enfatizar? E o tempo que vies ao Novo Testamento é Marcos 7. Marcos, capítulo 7, 5. Marcos 7, verso 5. Vejamos agora. Diz: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos? Então veja o que aconteceu. Poucos aos poucos começaram a trazer suas opiniões, não suas ideias, e esqueceram que Deus lhes tinha apontado para serem presbíteros, para que a palavra do Senhor somente fosse ensinada e a palavra do Senhor só fosse enfatizada. Verso 8: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos pratos e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidastes o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Verso 13: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Veja, estas pessoas, tudo que pensavam agora é somente a tradição dos anciãos, a opinião dos anciãos. Olha, o verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os saduceus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Segundo a tradição dos antigos. Damos graças a Deus porque o Espírito Santo veio à igreja e a igreja foi estabelecida. E a igreja foi estabelecida e o real ministério dos anciãos voltou. Vimos Atos capítulo 14, Atos 14, 21. Atos 14, 21. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No verso 23, e havendo-lhes por comum, eles apontaram anciãos em todas as igrejas, anciãos no plural, presbíteros no plural, alguns deles homens, outros mulheres, para que tivessem trabalho em diferentes sessões naquela igreja, e ordenaram e os encomendaram ao Senhor a quem tinham crido, porque tinham um ministério da cura, um ministério do ensino, um ministério de resolver problemas. Capítulo 15, no capítulo 15 de Atos, no verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Alguns convertidos tinham dito para que guardasse a lei de Moisés, circuncidasse, caso ao contrário a salvação não era completa. Mas para resolver aquele problema, chamaram os apóstolos, não somente os apóstolos, os anciãos também, e todos vieram para considerar este assunto. E quando consideraram este assunto, olha o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos
Quando alcançaram a conclusão, os anciãos estavam lá, os apóstolos estavam lá, então os gentios crentes não podiam circuncidar-se. Prontamente já estavam salvos pela fé no sangue do Cordeiro. Então, isso é suficiente. Então, os anciãos com os apóstolos e com toda a igreja eleger varões e entre eles e enviaram com Paulo e Bartolomeu a Antioquia, e a saber todas Judas, chamado o Barabás, e Silas, varões distintos, e lhes mostrou qual devia ser o padrão da fé, o padrão da sua fé. Capítulo 16, no capítulo 16, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Foram de igreja em igreja e comunicaram-se com a liderança em igrejas locais todas as palavras de Deus que foram ordenadas pelos anciãos da igreja, os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Vejam a parte importante e a posição significante dos anciãos da igreja. Não somente estão lá por um propósito. Se o Senhor permitir, no Antigo Testamento, vimos a história de como os anciãos vieram e quão foram significantes como líderes e anciãos da igreja. Atos 20, 17. Atos 20, 17. E de Miletos mandaram a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Enviaram a Éfeso, queriam lhes dar uma mensagem, mas não foram a vários lugares que fomos ditos. Estava em Mileto, então mandaram a Éfeso e em outras igrejas locais aí e chamaram os anciãos da igreja. Continua a dizer, falando a eles, verso 26, pelo que continua a falar aos presbíteros, diz: eu estou livre do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Está a falar aos anciãos, o que ele lhes disse, verso 28, olhai pois por vós, presbíteros, olhai pois por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, lhes chama presbíteros, no verso 17, agora lhes chama bispos, no verso 28. O que tinha que fazer? Para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O lugar que o Senhor nos deu, não iremos perder. Não iremos fugir. Iremos cumprir sua chamada sobre nossa vida em nome de Jesus. Viemos a 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, 17. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem, agora, está a trazer outra área para o ministério dos presbíteros. São organizadores, organizam bem, governam bem, direcionam os membros da igreja, direcionam bem, têm um apontamento administrativo e fazem boa administração. Disse: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Respeito a eles atualmente é o respeito que temos deles que nos faz termos a confiança que quando estamos doentes, quando temos algum problema, porque os honramos, respeitamos a eles, sabemos que Deus lhes colocou ali, sabemos que serão fiéis, então vamos a eles. Quando oram por nós, Deus vai responder suas orações sobre nós. Esperava um bom amém.
os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Trabalham na palavra e na doutrina. Titos, capítulo 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, as coisas que faltam, e depois de Tito ter colocado as coisas em ordem, não estaria mais disponível fisicamente em qualquer local, em toda a igreja local, mas tudo que colocou em ordem são os presbíteros nas igrejas locais que deviam manter, terem certeza que não voltam mais para as coisas que costumavam fazer, dizem, para que possas colocar todas as coisas em ordem e de cidade em cidade estabelecer-se presbíteros como já te mandei. Tu sabes como tu fostes apontado, agora tens que buscar um ancião que deve te assistir e alguém que tem que levar o cargo contigo. Da mesma forma, vais apontar outros presbíteros. O que é que estamos à procura? Se algum, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. No verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade. Esse é o tipo de líderes que temos que apontar. Olha o verso 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Não está, se não retende, ele não retém a palavra do Senhor com mão leve, ele retém firme, da forma como foi ensinado, para que seja poderoso, tem que ser capaz de ter a habilidade da sã doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Se o presbítero é forte, a igreja será forte. Se o presbítero é fraco, a igreja será fraca. Mas digo, a nossa igreja não será fraca. Ponto número 3. A hesitação dos anciãos tímidos no campo. A hesitação dos presbíteros tímidos no campo. Olha para Números 13. Números, capítulo 13. Estou lendo o verso 1. Números, capítulo 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral, um maioral entre eles. E enviou os Moisés e pelo mandamento do Senhor, e enviou os Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos os anciãos, homens em Israel. Verso 26, eles foram e voltaram, mas no verso 26, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Lembra-se de que este povo tinha diferentes partes da congregação. E aos filhos de Israel e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes
fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Mas veja agora a timidez. Então, olha a geração no verso 28, e o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enac, e os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e para ribeiro de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém, os homens que com ele saíram disseram: não podemos subir contra eles, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está a ver, esta timidez é a razão porque infamaram e o povo de Israel não puderam entrar. No capítulo 14, 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? A hesitação foi causada por aqueles presbíteros. É hora que não seremos assim. Não estão dizendo amém. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então Deus chamou Deus para voltar do monte. Aliás, para ir ao monte foi para receber a lei do Senhor. Mas o Senhor não lhe disse quantos dias havia de despender. Então eles esperaram, Moisés não voltava. Esse é o presbítero que relacionava-se com ele em casa, é o Arão. Agora, se há algum desafio, alguma pergunta, alguma queixa quanto a este Moisés, o que aconteceu com ele, devia ir a Arão e perguntar. E esse era o presbítero presente. Mas era tímido. E por causa da sua timidez, razão pela qual não lhe deu a resposta certa. Eventualmente, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Conhecem a história. Mas aprendamos alguma coisa acerca de Moisés. Ele não era a falta dele para ir. Ele não podia lhe ver. Ele não foi dito quanto tempo havia de ficar, porque ele tardava em voltar. Por isso que toda a congregação e toda a nação apostatou-se. Ancião é muito importante. Tu, como ancião na igreja local, e se estás sempre fora, não podem se relacionar contigo. E o tempo que você volta, diz que somente eu quero ir ali, e já foste. 2 semanas estás fora, 3 semanas estás fora, e nem sabem quando é que volta. Traz o desencorajamento ao coração da congregação. Por isso que eles foram a Arão, e Arão não podia segurar o assunto. No verso 21, veja o que diz. E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo
é incitado ao mal. Eu temi, eles podiam me pegar e podiam fazer qualquer coisa sobre mim, uma vez que querem alguma coisa, querem aquilo, e por isso, porque não quis problemas, por isso lhes dei o que eles queriam. Um presbítero tímido trará hesitação em obedecer à palavra de Deus. Viemos a Mateus 13. Mateus 13, verso 24. Mateus, capítulo 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Nós, como presbíteros, temos que ter olhos que vêm e no meio da congregação sempre. O inimigo vem, o descuidado vem, você está preocupado, a falsa doutrina você vem, mas diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E se vamos dormir e tornarmos descuidadosos e não somos vigilantes, esse é o tipo de coisas que acontecem. O inimigo pode vir e plantar joio no meio de trigo. Verso 28. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. Um inimigo é quem fez isto. Mas não fez isso se o presbítero estava despertado, só quando o presbítero dorme. Quando ele dorme, isso acontece. Verso 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. O inimigo que o semeia é o diabo. Ele espera, ele esconde-se ali, esconde a volta aí, e se o ancião dorme, muitas coisas perigosas, destrutivas vão acontecer. Viemos a 1 Timóteo 1. Em 1 Timóteo capítulo 1, estou lendo 3. 1 Timóteo 1, 3. Timóteo, ser bom. Esta é uma palavra. Ser bom, fiel. Esteja lá. Não esteja longe da congregação. O Senhor te apontou para estar lá para que possas proteger e vigiar a congregação. Eu te deixei Éfeso quando eu fui a Macedônia para que admoestasse alguns para que ninguém ensine outra doutrina. Essa é a responsabilidade do líder. Pelo caminho, verso 18, no mesmo capítulo, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por milícia, boa milícia. Serás firme, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Alguns tiveram naufrágio. E se nós, os presbíteros, não nos levantamos e ficamos no suposto, isso vai acontecer nas pessoas. Nosso povo, teu povo, tua congregação, não fará naufrágio na fé em nome de Jesus. Olha, 2 Timóteo 2, 17. 2 Timóteo 2, verso 17. E a palavra deles roerá como gangrena,
quando o presbítero não está à volta, ou quando o ancião não está à volta, não está ali para ensinar, não está para responder perguntas, não está para colocar as pessoas em boa direção, não está ali para tirar a confusão na mente das pessoas. Por isso, o inimigo e as falsas pessoas vão falar a elas e suas palavras vão roer como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. É por isso que o Senhor nos diz: fica em casa, fica com tua congregação, guia-lhes no caminho do Senhor, não desvia a tua mente, concentra-se, faça o trabalho, estabiliza, seja um pilar estabilizante no povo de Deus, seja de uma mente e sirva a Deus e sirva ao povo de Deus. Oséias 10, 2. Oséias 10, 12. Seu coração é dividido. Agora, como os seus corações estão divididos, por isso serão culpados. Quando estamos divididos entre o ministério e o negócio, se estamos divididos entre a política e o ministério, se estamos divididos pelo ministério e extracurricular, o seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Mas o Senhor fortalece o nosso coração. O Senhor fortalece o teu coração. Irá preservar qualquer igreja local em nome de Jesus. Olha para Oséias 12, 13. Oséias 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, por meio de um profeta, fez subir a Israel. Essa é a obra do pastor, é a obra do ancião, é a obra do presbítero. Pelo profeta, o Senhor tirou Israel do Egito, mas olha para isso. O ministério do profeta, o ministério do presbítero, o ministério do pregador não parou só de tirar do Egito. E por um profeta foi ele guardado. E pelo profeta foi tirado e pelo profeta foi guardado. O povo de Deus será guardado debaixo do teu ministério. Olha, capítulo 10 de Oséias 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Se você é cansado, és tímido, diz: semeia para a justiça. A responsabilidade grande, lhes tirar das doenças, lhes tirar dos desafios, lhes tirar dos problemas. Diz: semeia para vós em justiça, ceifai em segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Ele te dará a nova visão, novo dinamite na tua alma e o teu espírito em nome de Jesus. Esta obra do Senhor vai prosperar na tua mão. Eu disse: a obra do Senhor vai prosperar na tua mão. Serás a fonte de cura para o povo de Deus na tua localidade, na tua congregação, na tua igreja local e na igreja larga em nome de Jesus. Todos os dons que tu precisas, o Senhor te dará. Todo o poder que tu queres, o Senhor te dará. Toda a graça que queres, o Senhor te dará. A fraqueza do passado já saiu. O novo dia da força, novo dia de poder, novo dia de coragem, novo dia de visão. Lembra-te, Deus colocou a confiança em ti. Por isso que Ele te colocou aí e direciona pessoas para terem confiança em ti. Disse: estás doente? Vai a Ele. Eu te coloquei lá. E se Ele orar por ti, no nome de Jesus, Deus lhes mostra milagres lhes curar. E o Senhor te certificou que se orares por eles, o Senhor lhes curará. O Senhor lhes libertará. Estás aonde?
Onde está com teu amém? Levanta-te e diga ao Senhor, e diga, agradeça ao Senhor que te colocou ali, agradeça ao Senhor que te ordenou, irmão, irmã, homem, mulher, agradeça ao Senhor, te colocou aí, você não falharás, te colocou aí, e você terá sucesso, te colocou aí, faça o que te chamou a fazer, e o que prometeu ao povo, que a cura virá a eles, livramento virá a eles, solução virá a eles, através de ti, virá a ele. Não estou a te ouvir orando. Diga ao Senhor agora, Ele te confiou, por isso que Ele te colocou ali. Tem confiança em ti, razão pela qual te colocou ali, até direcionou pessoas para virem a ti. Ele disse, eu coloquei ele lá, é o presbítero da igreja local, coloquei ele lá, ele é quem traz solução na igreja local, coloquei ele ali, que o livramento seja por ele. Eu te coloquei ali, o Senhor te recomenda ao povo, se alguém está doente, eu coloquei os presbíteros que vão a ele, coloquei os líderes para que vão a ele, coloquei aquelas irmãs ali para irem a ele, coloquei meus filhos e filhas, vão a eles, eles orarão por vós e o Senhor responderá. É a razão da vossa confiança. O Senhor te colocou e o Senhor lhes mostrou que se tu oras pelos membros da tua igreja, o Senhor responderá. Não seja tímido, não seja medroso. Não digas, como posso fazer? Como é que isso pode acontecer por mim? O Senhor disse, vai acontecer. E tu farás uma oração da fé. E a oração da fé livrará. E a oração da fé curará o doente. E se tenha cometido pecado, lhes encoraje, para que quando confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de toda injustiça. Não fala negativamente para eles, porque estão caindo. Não fala negativamente porque estão se apostatando. Não fala negativamente porque voltaram. Fala positivamente. Faça que a tua palavra traga fé nele. É a razão que o Senhor lhes mandou para ti, para que tu fales a palavra positivamente, uma palavra poderosa ungida para suas vidas. Eles sairão bem, eles estarão bem, eles ficarão bem. Não fala da morte, fala da vida. Não fala de trevas, fala da luz. Não fala de fraqueza, fala da força. Não fala de males, fala de bem. Não fala de alguma coisa que lhe vai resbaixar e desenterrar. Fala algo que vai lhes dar energia, lhes levantar. Fala do que Deus disse que farás. Ele disse, tu lhes levantarás, tu lhes levantarás, tu lhes levantarás. E ele será, ele é capaz, ele é capaz. É novo ministério para ti. Reconhece esse ministério para ti mesmo. O Senhor lhes enviou a ti. Qualquer um que enviar a ti esta semana ou este mês na tua igreja local e diz, eu tenho este problema, começa primeiro em lembrar. Deus enviou aquela pessoa a ti. Há uma certeza que a solução virá a eles por ti em nome de Jesus. Virão. Não vão sentir que tu tens alguma coisa que alcançou. Não se preocupa disso. O Senhor lhes envia a ti. São membros da tua igreja, da congregação local. Diz, está alguém doente, vem, chama o presbítero da igreja, orará por ti, e quando ele orar por ti, eu responderei. O Senhor vai responder a tua oração. O Senhor já respondeu a tua oração em nome de Jesus. Deixa que os presbíteros da igreja digam: Pai, te agradecemos por este momento. Obrigado por aquilo que nos mostrou hoje. Obrigado porque nos levantaste. Nos colocaste em posições. Cada irmão, cada irmã. Eu oro, Senhor, para que a confiança que tens por nós, teremos esta confiança em nós mesmos, em nome de Jesus. Que a confiança que colocaste em nós, Senhor, oramos, para que os membros da nossa congregação também vão nos respeitar, vão nos honrar e terão o mesmo respeito por nós em nome de Jesus. Senhor, assim que tu tens ordenado, nos disse o que fazer, colocando mãos sobre os doentes irão curar. Estamos saindo com aquela convicção. Estamos saindo para as nossas igrejas locais com essa convicção. O que nos disse que vai se cumprir.
Quando enviaste os 12, voltaram com uma história de sucesso. Quando enviaste os 70, voltaram com a história de sucesso. Estás a nos enviar, e quando os membros da nossa congregação vierem a nós com qualquer desafio e orarmos por eles, os seus problemas já são resolvidos. As dificuldades serão removidas. As doenças serão tiradas. Por teus filhos e filhas que estão escutando esta noite, e aos que ainda vão escutar esta mensagem, eu oro que o poder possa cair sobre cada um de nós, e a grande manifestação do teu poder virá pelo nosso ministério para estes membros em nome de Jesus. E nós, pessoalmente, na nossa vida pessoal, resolva os nossos problemas. Para nós, pessoalmente, nas famílias, resolva problemas das nossas famílias. O Senhor, tu disseste que se tu orar pelo teu povo, tu responderás. E a oração da fé salvará o doente. E se assim que estou orando para alguém e a qualquer um que está escutando a minha voz agora, receba o milagre em nome de Jesus. Há algum desafio na vida pessoal, há algum desafio na família, há alguma dor, como o Senhor me tem ordenado, que quando eu orar por ti estarás bem, eu te confirmo bem em nome de Jesus. Ora, o Senhor, a mesma autoridade, a mesma unção, o mesmo poder, coloca sobre o teu povo. E iremos sair não com timidez, sairemos com a confiança, sabendo que tu farás o que tu disseste que farias. Senhor, magnifica o teu santo nome na vida, no ministério e através das suas mãos, dos teus filhos e dos anciãos e presbíteros em nome de Jesus. Confirma o teu poder por cada um de nós. Senhor, assim que o teu povo vá para casa, vá com eles. Proteja-os. Deixa que o anjo de Deus esteja com eles, lhes proteja. Assim que as montes rodeiam Jerusalém, cada um, os seus filhos e filhas, ó Senhor, não haja nenhuma coisa maligna sobre cada um em nome de Jesus. Fortalece o teu povo mais e mais. Deixa que o gosto do Senhor seja a força do nosso povo. Obrigado, Senhor, por você que respondeste. Em nome de Jesus oramos.